Olá, irmãos, tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos trazer uma mensagem bíblica com um tema sobre a questão do carnaval, certo? Nós vamos utilizar o texto bíblico que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 4 ao 11. A palavra do Senhor diz o seguinte: Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Então, irmãos, nesses próximos dias no Brasil, passaremos pelo período conhecido por nossa sociedade como Carnaval. Em muitos lugares do nosso país, as pessoas farão festas com consumo de bebidas alcoólicas e drogas, bem como a prática de relações sexuais ilícitas, ou seja, fora do âmbito do casamento. É como se nesse tempo as pessoas se sentissem com a permissão de mudarem as suas atitudes que normalmente têm no decorrer do ano, ou ainda intensificar mais ainda esse tipo de conduta. Elas se sentem à vontade de colocar uma máscara, ou não seria melhor dizer tirarem a máscara, para poderem ceder aos seus desejos carnais e pecaminosos. Um tempo para extravasar e sair de uma rotina que, segundo elas, pode ser percebida como monótona, asfixiante e chata. Os cristãos que vivem em meio a essa conjuntura, conforme João capítulo 17, versículo 15, também podem passar por uma pressão social para que cedam às suas inclinações pecaminosas, que em muitos casos já os estavam tentando, seguindo as mesmas atitudes dos descrentes. Porém, deveríamos questionar, será que o cristão tem permissão para vivenciar o carnaval com as mesmas ações dos ímpios? Qual entendimento ele deve ter para conseguir resistir ao pecado e se guardar, continuando no caminho da santidade? Então, o primeiro ponto que a gente queria levantar seria a necessidade da vigilância, que seria ali os primeiros versículos desse texto bíblico que nós lemos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 4 ao 7. A resposta curta é que o cristão não pode viver o carnaval como descrente. O discípulo de Jesus Cristo não tem permissão para, em determinado momento de sua vida, deixar de buscar viver de acordo com a palavra de Deus. No contexto da passagem que lemos, o apóstolo Paulo está exortando os cristãos, que são os filhos da luz, sobre a necessidade da vigilância, ou seja, que não cedessem à prática do pecado, pois a segunda vinda de Cristo seria repentina, ou seja, sem serem avisados antes para se prepararem, e assim não sendo pegos desprevenidos como os filhos das trevas. Dessa forma, o cristão é chamado a perseverar nos caminhos do Senhor. O nosso mestre nos orienta, no qual ele disse, certa vez: Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas, conforme o texto de Mateus, capítulo 10, versículo 16. E esse ensino, pessoal, nos lembra que estamos vivendo entre pessoas que são escravas do pecado e dominadas pelo nosso inimigo, o diabo, no caso. Portanto, devemos estar alertas quanto às investidas do maligno.
que pode até mesmo usar pessoas para nos desviar do caminho. Além disso, Jesus salienta a importância de vigiar e orar, lembrando das nossas fraquezas e dependência com relação ao nosso Pai Celeste. Ele disse em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Agora, um segundo ponto, no qual nós vamos abordar como se preparar e resistir ao pecado. E a gente vai trabalhar mais os últimos versículos daquele texto que a gente leu, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 8 ao 11. Então, essa segunda parte do texto nos fornece alguns instrumentos para resistirmos às tentações que vivenciaremos nesse período de carnaval, a começar por fortalecermos a nossa fé em Cristo e na esperança da salvação nele. Nesse sentido, é fundamental nos alimentarmos espiritualmente através da leitura da Palavra do Senhor, o Santo Evangelho de Jesus, que demonstrou seu amor entregando-se na cruz por nós. Devemos também lembrar como o nosso Mestre Jesus não pecou ao ser tentado pelo diabo no deserto, após jejuar 40 dias. Essa passagem acontece ali no Evangelho de Mateus, capítulo 4, dos versículos 1 ao 11, e ele resistiu às investidas de Satanás, através da palavra, ou seja, a Bíblia. O último versículo da passagem também nos fornece outro instrumento que nos ajuda a perseverarmos no caminho da santidade. O apóstolo disse: portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Isto está então no versículo 11 do capítulo 5, e é muito importante caminharmos com pessoas que possuem a mesma fé que a nossa, pois assim elas poderão se apoiar mutuamente. Além disso, quando um estiver mais fraco e vulnerável, a outra pessoa poderá lhe auxiliar e edificar. Nesse sentido, a gente pode se basear ali no texto de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Um terceiro ponto que a gente queria abordar também seria algumas considerações sobre o tema, de forma geral, que podem surgir, e um convite a uma festa muito melhor que o Carnaval. A vida cristã deve se basear nos 2 mandamentos que Jesus ensinou, lembrando que eles seriam: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Essa passagem a gente pode acompanhar ali no Evangelho de Mateus, capítulo 22, dos versículos 37 ao 39. E toda vez que nós pecamos, na verdade nós deixamos de seguir esses princípios e acabamos cometendo idolatria, colocando o elemento pecaminoso acima do nosso amor para com o nosso Deus. Devemos amar o Senhor acima de todas as coisas dessa vida, durante todos os dias do ano, inclusive durante o Carnaval. Normalmente, sobre esse tema, vem a questão de poder ser um período de oportunidade para a evangelização. Realmente ela existe, mas precisamos ter sabedoria e autoconhecimento para entendermos em quais situações nós podemos nos envolver e estar. Jesus não ia aos prostíbulos para evangelizar, muito menos praticar o que essas pessoas faziam lá. Ele se encontrava com os pecadores em lugares neutros, em que conversava e comia com elas, não para se deixar ser influenciado por elas, mas para lhes anunciar as boas novas do reino, influenciando-as e lhes oferecendo a salvação, após o arrependimento de seus pecados e fé nele.
conforme Mateus, capítulo 9, dos versículos 9 ao 13. O crente pode ser luz para os descrentes, através de diálogos em lugares saudáveis, publicações evangelísticas nas redes sociais, convidando-os a irem ao retiro da igreja, além de viver de acordo com os preceitos bíblicos, servindo de bom testemunho para eles. Também talvez possa vir na mente do cristão que Deus quer lhe negar os prazeres e a felicidade nessa vida, ao comparar com o modo dos ímpios se divertirem. No entanto, devemos nos lembrar que, ainda que o pecado possa trazer algum prazer, ele é transitório e o seu fim é a morte e a vergonha, conforme em Romanos, capítulo 6, versículo 21. O Senhor já revelou o destino final dos descrentes, que será a eterna condenação, conforme Salmos, capítulo 37, dos versículos 1 a 11. O discípulo de Jesus não poderá mesmo provar todas as diversões e prazeres que essa vida nos oferece. Somos chamados nesse sentido a negar nós mesmos e carregar a nossa cruz, conforme Mateus, capítulo 16, versículos 24 ao 28. Ao mesmo tempo, um crente cheio do Espírito Santo terá prazer de viver conforme a lei do Senhor. Além disso, o cristão pode receber muitas bênçãos já vivendo nesse mundo, a começar pelo amor e paz no coração recebidos por meio de Cristo, um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus Trino, irmãos da fé para se apoiarem e se alegrarem juntos, bem como o estilo de vida em conformidade com a Bíblia, que poderá lhe render bons frutos e impedir que seja um escravo do pecado, livrando-o de vícios, doenças e até mesmo uma morte precoce. E aí? Eu fiquei sabendo de uma festa muito melhor do que o carnaval, pois Jesus disse: "E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo, no reino do meu Pai", conforme Mateus, capítulo 26, versículo 29. E é preciso ter um bilhete para entrar nessa festa, que é ter Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. E aí, vamos? Então essa seria a mensagem, pessoal. E para finalizar, gostaria de trazer aqui algumas questões para a gente poder praticar e refletir sobre como que está a nossa vida atualmente, como nós lidamos com essa situação, esse momento em que a nossa sociedade passa, vivencia. Então, o primeiro ponto que a gente gostaria de levantar seria: eu tenho vigiado durante a minha caminhada cristã? Em quais momentos eu tenho ficado mais vulnerável para cair nas investidas do inimigo de nossas almas e de nossas próprias inclinações pecaminosas? O segundo ponto seria: eu tenho fortalecido a minha fé lendo a palavra do Senhor para resistir às tentações? Quais amizades eu tenho escolhido? Elas me conduzem para o caminho da santidade ou para a prática do pecado? Por fim, terceiro ponto seria: eu amo o Senhor acima de todas as coisas dessa vida? Quais têm sido os ídolos do meu coração? Como eu tenho usado esse tempo para evangelizar e glorificar o Senhor através da minha vida? Qual festa eu vou querer participar? O carnaval ou a de Jesus no céu? Então, pessoal, seria essa a mensagem de hoje, certo? Que Deus possa falar aos nossos corações. E para finalizar, gostaria de fazer uma oração. Nosso Deus, Criador e Conservador da humanidade, pedimos-te por todos os homens de qualquer raça ou condição, segundo as suas carências, dá-nos a conhecer os teus caminhos na terra e manifesta, Senhor, o teu poder de salvação entre todas as nações. Pedimos também pela tua igreja no mundo, guia e governa pelo teu Espírito Santo, a
fim de que todos os que se confessam cristãos sigam pelo caminho da verdade e guardem a fé em unidade de espírito, em vínculo de paz e em retidão de vida. Encomendamos também ao teu amor paternal os angustiados e aflitos, no corpo ou no espírito. Conforta-os e socorre-os. Dá-lhes paciência nos seus sofrimentos, Senhor. Converte as suas tribulações em fonte de bênçãos e concede-lhes livramento dos seus males, conforme for melhor para cada um. Nosso Pai, é que nós te pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém.